Olá, eu sou o Breno, do canal Medicina Passo a Passo, e hoje iremos começar a tratar sobre o epitélio glandular e iremos focar, primeiramente, nas glândulas exócrinas. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O epitélio glandular também é conhecido como o epitélio de secreção. Possui, assim como os demais epitélios, células intimamente aderidas umas com as outras e com pouca matriz extracelular entre elas, e elas também se apoiam na lâmina basal. Elas produzem e secretam substâncias que podem possuir funções tanto de proteção, lubrificação, digestão ou regulação da atividade de outras células, ou seja, elas também podem secretar os hormônios. E a própria atividade das glândulas podem ser, por sua vez, reguladas pelo sistema nervoso ou de forma endócrina, também regulada por outros hormônios. As glândulas elas podem ser classificadas com muitas formas, que iremos analisar melhor pouco a pouco, mas uma primeira classificação que se faz é analisando a modalidade de secreção, que pode ser denominada exócrina, quando elas secretam substâncias através de um duto para o externo do organismo ou para cavidades corporais, como a cavidade gástrica ou a intestinal. Enquanto as glândulas endócrinas secretam hormônios no líquido intersticial que podem fluir por sua vez para o sangue e assim atingir todas as células do nosso organismo. E existem as glândulas mistas, com porções tanto de secreções exócrinas como porções de secreções endócrinas. As glândulas exócrinas elas se formam através de uma invaginação do epitélio externo de revestimento que vai se invaginando então cada vez mais em profundidade para os tecidos inferiores, até que se distingue duas regiões principais, o adenômero, que é a porção de células que de fato produz a substância secretada, e o duto, que é por onde essa substância percorre, até chegar no seu alvo. As glândulas endócrinas também se formam através de uma invaginação, e elas também formam os adenômeros. Porém, depois dessa formação, a conexão com o epitélio que a originou desaparece, e os adenômeros irão secretar diretamente os hormônios no líquido intersticial, que rapidamente pode chegar ao sangue e se difundir. As glândulas exócrinas são geralmente pluricelulares e as únicas glândulas unicelulares são as glândulas caliciformes, também conhecidas como mucíparas, e que elas podem ser encontradas entre os epitélios de revestimento das vias gastrointestinais, vias aéreas e uterinas. Elas irão secretar a mucina, que é uma mistura de glicoproteínas, glicosaminoglicanos e proteoglicanos altamente higroscópicos. Ou seja, o que é algo higroscópico? É algo que se liga a grandes quantidades de águas e assim essa mucina, ao reter grandes quantidades de água, irá formar o muco. Elas possuem esta forma mais estreita na membrana basal, que irá se alargar em direção à membrana superficial, podendo talvez nos lembrar a forma de um cálice. E elas irão possuir um retículo endoplasmático rugoso e o aparelho de Golgi bem desenvolvidos, o que, na verdade, ter essas características de retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi bem desenvolvidos é uma característica comum, é uma tendência de células que têm como especialidade de produzir e secretar substâncias. O muco, por sua vez, impede que partículas estranhas avancem nas vias respiratórias, pode proteger a mucosa gástrica da ação das nossas enzimas digestivas e pode lubrificar o esôfago para facilitar a passagem do bolo alimentar e assim como pode facilitar a passagem do ovócito das tubas uterinas. As glândulas pluricelulares podem ser classificadas como intraparietais, quando estão situadas dentro das paredes do órgão ao qual elas reversam as suas substâncias, mas podem ser classificadas também como extraparietais, quando elas se encontram fora do órgão ao qual elas reversam suas substâncias, por mais que, obviamente, elas têm que estar em contato com este órgão através do duto. Exemplos de glândulas extraparietais são, por exemplo, o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares. As glândulas que estão situadas dentro da parede do órgão, ou seja, aquelas glândulas intraparietais, ainda poderão ser divididas nas glândulas intraepiteliais ou nas glândulas exoepiteliais, o quais essas últimas, as glândulas exoepiteliais, ainda poderão ser divididas nas glândulas coriales e nas glândulas submucosas. As glândulas intraepiteliais estão presentes, como o nome indica, por inteiro na camada epitelial. Elas não irão possuir dutos, apenas adenômeros. E elas não são tão comuns assim
nos mamíferos, porém elas podem ser encontradas na cavidade nasal, na uretra masculina, nos tubos deferentes do epidídimo e no epitélio pseudoestratificado da epiglote. Já as glândulas exoepiteliais apresentam dutos e adenômeros que entram no tecido conectivo logo abaixo, sendo definidos glândulas coriáceas quando se desenvolvem e se limitam à mucosa, e bem definidas submucosas quando então essas glândulas se desenvolvem até a submucosa. Um exemplo de glândula intraparietal exoepitelial submucosa são as glândulas esofágicas propriamente ditas, que serão melhor analisadas em outras aulas. Já, por exemplo, as glândulas intraparietais exoepiteliais coriáceas são, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que serão melhor analisadas também em outras aulas. Já as glândulas pluricelulares extraparietais são consideradas órgãos independentes, que secretam as suas substâncias em outros órgãos. Essas glândulas são revestidas por uma cápsula de tecido conectivo que origina os septos conectivos que irão entrar na glândula e as dividir em lobos, que ainda poderão ser divididos em lóbulos de acordo com a formação dos septos interlobulares, que também são derivantes da cápsula e do septo interlobar, determinando uma densidade de adenômeros em determinadas áreas dos lóbulos. A cápsula mais os septos conectivos constituem o estroma da glândula, enquanto os dutos mais os adenômeros constituem o parênquima da glândula. Em histologia, o estroma é a parte de um tecido ou órgão que possui uma função estrutural ou conectiva, enquanto o parênquima são as células que realizam a função principal de determinado tecido ou órgão. O fluxo do material secretado começa no adenômero, onde é produzido, e segue para os dútulos pré-terminais. Depois, eles seguem para os dutos intralobulares, que recebem material exclusivamente de um lóbulo. O material irá seguir para os dutos interlobulares, que recebem material de mais de um lóbulo, que irá seguir, por sua vez, para os dutos lobares, que irão seguir também, por sua vez, para o duto excretor principal. Em alguns casos, até os dutos podem ter uma atividade secretória. Por exemplo, no pâncreas, os dutos intercalares secretam bicarbonato, que serão direcionados ao duodeno, que neutralizará os ácidos gástricos. Ou então, nós temos também os dutos que podem ter uma função absorvitiva, como por exemplo os das glândulas salivares, que reabsorvem água e os íons da saliva através de bombas proteicas. Além de que, o fluxo do material secretado através do duto pode ser facilitado através de células mioepiteliais que revestem os adenômeros de algumas glândulas, expulsando o material secretado através da contração dessas células mioepiteliais sob os adenômeros. E as células mioepiteliais são células epiteliais ricas em miosina e actina. É isso aí, esse foi o começo dos nossos estudos sobre as glândulas, falando principalmente de algumas classificações de glândulas exócrinas. Nós iremos continuar esse estudo em próximas aulas. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês, então, nas próximas aulas e nos demais vídeos desse canal, que irá falar tudo sobre medicina. Fui!